O que começa como um reencontro familiar termina como um dos casos mais perturbadores da história criminal dos Estados Unidos. Stephen Pladl reencontra a filha que havia colocado para adoção ainda bebê. Mas o que deveria ser um laço de sangue se transforma em algo sombrio, um relacionamento incestuoso, um casamento proibido e, no fim, uma tragédia irreversível. Um bebê morto. 3 corpos espalhados em 2 estados. Um pai, uma filha e um pacto doentio que terminou em assassinato e suicídio. Prepare-se. A história que você vai ouvir agora é real e absolutamente perturbadora. Aviso: o conteúdo a seguir contém detalhes fortes e pode ser perturbador para algumas pessoas. Discrição é aconselhada. O que acontece quando os limites da moralidade são quebrados de forma irreversível? Stephen Pladl reencontrou sua filha biológica Katie depois de 18 anos. Mas o que deveria ser apenas um reencontro familiar se transformou num romance proibido, doentio e fatal. Essa história envolve incesto, manipulação, morte de um bebê e termina com um assassinato-suicídio que chocou os Estados Unidos em 2018. Dover, Nova York. O que começou como um reencontro alegre de uma jovem com seus pais biológicos, logo se tornou amargo, depois chocante e, finalmente, mortal. Uma jovem chamada Kate se casou com seu pai biológico, teve um filho com ele e, após decidir deixá-lo, perdeu a vida para ele, juntamente com a de seu filho e de seu pai adotivo. Os 3 foram sepultados no interior do estado de Nova York. Ainda estamos todos em choque, disse Shirley Mann, vizinha dos pais adotivos de Kate em Dover. É uma loucura, não sei mais o que dizer, é horrível. Kate, cujo sobrenome era Fusco na época, não tinha ideia, antes de se mudar com Stephen Pladl e sua esposa em agosto de 2016, que ele tinha um temperamento explosivo, um histórico de comportamento abusivo e possuía pelo menos 4 armas. Para você entender melhor esse caso, vamos voltar no ano de 1995, quando Stephen Pladl conheceu Alyssa. Uma vida muito normal. Em 1995, Stephen Pladl tinha 20 anos quando conheceu uma garota de 15 chamada Alyssa na internet. Ela logo engravidou e deu à luz uma menina, a quem deram o nome de Denise. Alyssa Pladl contou à Associated Press, em uma entrevista na semana passada, que eles colocaram a menina para adoção quando ela tinha 8 meses. Eles eram jovens e pobres, disse ela, mas também acreditava que Stephen Pladl abusou fisicamente da bebê. Em sua entrevista, ela não deu mais detalhes. Foi muito difícil desistir dela, disse Alyssa. Mas eu tive que fazer isso porque queria que ela vivesse e fosse feliz. Durante a maior parte do que seria sua curta vida, ela foi... Tony Fusco e sua esposa Kelly adotaram a menina, que renomearam como Kate, e a criaram com sua filha biológica em Dover, cerca de 128 quilômetros ao norte da cidade de Nova York. Eles tinham uma vida muito normal, disse Kerry Gould, irmão de Kelly Fusco. Meu apelido para Kate era Pac-Man. Ela estava sempre comendo. Ela amava animais. Ela era vegetariana. Kate era uma aspirante a artista, conhecida na Dover High School por desenhar histórias em quadrinhos. Ela planejava cursar a faculdade e seguir carreira em publicidade digital. Uma caneta e algo para desenhar se tornaram um lugar seguro para mim, escreveu ela em um post de blog. A tinta se tornou minha arma contra regras e regulamentos. Resumindo, para mim, uma vida sem arte não é vida. Depois de completar 18 anos em janeiro de 2016, Kate, que, segundo Gould, foi informada de que era adotada, encontrou seus pais biológicos e enviou uma mensagem para eles. Os Pladls ficaram felizes em reencontrá-la. Em vez de ir para a faculdade em agosto de 2016,
Kate foi morar com os Pladles no condado de Henrico, Virgínia, naquele mês. Tony e Kelly Fusco estavam apreensivos, disse Gould, mas achavam que Kate tinha idade suficiente para tomar suas próprias decisões e a apoiaram. Nem tudo estava bem na casa dos Pladle. Steven e Alyssa já haviam decidido se separar e dormiam em quartos separados. Alyssa Pladle disse que sofria abuso emocional e verbal do marido há anos. Eu estava sempre em cima de ovos. Não importava o humor dele. Todo mundo sabia. E esse humor geralmente não era feliz. Havia muita gritaria, muitas coisas quebradas dentro de casa na frente dos nossos filhos, disse ela. Alyssa Pladle contou a Kate, em particular, que Steven Pladle abusou dela quando ela era bebê e que um dos principais motivos para a adoção era sua própria segurança. Kate, de acordo com Alyssa, não parecia preocupada. Estamos apaixonados. O comportamento de Steven Pladle mudou depois que conheceu Kate, disse Alyssa Pladle. Ele começou a usar jeans skinny e camisas justas. Raspou a barba e deixou o cabelo crescer. Cerca de 6 semanas depois que Kate se mudou, Steven Pladle dormiu uma noite no chão do quarto dela. Alyssa ficou imediatamente preocupada. Depois que ele repetiu o mesmo na noite seguinte, ela o confrontou. Ele disse que não era da conta dela e saiu furioso de casa com Kate. Alyssa Pladle finalmente se mudou em novembro de 2016 e dividiu a custódia dos 2 filhos com Steven Pladle. Em maio de 2017, ela soube, através do diário da filha de 11 anos, do relacionamento incestuoso e da gravidez de Kate. A filha escreveu que ela e a irmã foram instruídas por Steven Pladle a se referirem a Kate como madrasta. Comecei a ficar histérica e liguei para ele, disse ela. Perguntei, a Kate está grávida do seu bebê? Ele apenas respondeu, achei que você soubesse. Estamos apaixonados. Comecei a gritar, disse ela. Eu só o xingava. Como você pôde? Você é doente, ela é uma criança. Então ela chamou a polícia. Acusações de incesto. Em 20 de julho de 2017, 2 meses após a finalização do divórcio de Alyssa e em meio à investigação policial, Steven Pladle casou-se com Kate em Parkton, Maryland. Eles mentiram no requerimento, afirmando que não eram parentes, segundo os registros. Os pais adotivos de Kate posaram para uma foto no dia do casamento junto com Steven, Kate e a mãe de Steven. Kate usa um vestido preto curto. Tony e Kelly Fusco acharam que não havia nada que pudessem fazer. E decidiram que era melhor apoiar Kate, disse Gould. Kate deu à luz Bennett em 1º de setembro. Ela e Steven se mudaram para uma casa em uma rua sem saída em Knightdale, Carolina do Norte, a leste de Raleigh. Mas a felicidade conjugal não durou muito. Eles foram presos sob acusações de incesto em janeiro. Um juiz ordenou que eles não se contatassem, e a mãe de Steven Pladle tem a guarda. O advogado de Steven Pladle, Rick Friedman II, disse que nunca houve uma alegação de que Steven Pladle pressionou Kate a um relacionamento. Este caso é de uma jovem de 18 anos que aparece na porta de um homem de 40 anos que está passando por momentos difíceis com a esposa, disse Friedman. Eles têm um vínculo porque são biologicamente relacionados, mas nunca se conheceram antes de terem um relacionamento sexual. Ele estava perdidamente apaixonado por ela, tanto que isso superou a questão do parentesco biológico. Após as prisões, Kate voltou a morar com Tony e Kelly Fusco, que se recusaram a comentar para esta matéria. Todas as terças e quintas-feiras, ela ia à casa da avó adotiva em Waterbury, Connecticut, disse Gould. Na quinta-feira, 12 de abril, Kate e Tony Fusco deixaram a casa em Dover rumo a Waterbury. Em uma minivan próxima, Steven Pladle os observou partir, como mostram as imagens de segurança. Minutos depois, na vizinha New Milford, testemunhas relataram que alguém abriu fogo. Kate e Tony Fusco, de 56 anos, foram baleados fatalmente. Steven Pladle
foi encontrado morto com um tiro auto-infligido em Dover. Na ligação para 911, obtida pela WNCN-TV, a mãe de Steven disse ao despachante que seu filho disse que havia matado o bebê. Ele deixou o bebê morto, disse o interlocutor. Ele me disse para chamar a polícia e que eu não deveria ir até lá. O autor da ligação disse então que Steven admitiu ter matado sua esposa e seu pai adotivo, relata a emissora. A esposa dele terminou com ele ontem por telefone, disse a mãe de Steven em uma gravação do 911. Ela está em Nova York e ele me disse que estava a caminho, depois de levar o bebê para ela e que voltaria. Nem acredito que isso está acontecendo, disse a mãe de Steven às autoridades, de acordo com a transcrição de uma ligação para o 911, da qual seu nome foi omitido. O filho, disse ela, estava chateado porque Katie, então com apenas 20 anos, havia terminado com ele. A polícia encontrou o bebê morto e sozinho na casa de Katie e Steven. Alyssa Pladle se esforça para dar sentido a tudo isso. Estou de luto. Estou triste. Estou chateada, disse ela. Mas também quero que algo de bom saia disso. Se for para revelar a verdade, para abrir os olhos das pessoas para o incesto. Impacto e repercussão. O caso ganhou repercussão mundial pelo choque do incesto + triplo homicídio. Especialistas falam sobre relação de abuso com aparência de consentimento. O caso reacendeu debates sobre adoção tardia, saúde mental e falhas no sistema judicial americano. Uma história marcada por dor, escolhas distorcidas e consequências irreparáveis. Steven Pladle não só destruiu sua família biológica, como também inocentes que foram arrastados para esse pesadelo real. Se você chegou até aqui, comente abaixo. Essa história me arrepiou. E compartilhe desse vídeo para que mais pessoas conheçam os perigos da manipulação emocional e o lado mais sombrio do ser humano. Se inscreva para mais histórias reais que chocaram o mundo.